Bom dia, turma, e aí, como é que vocês estão? Espero que esteja super bem, tá certo? Primeiramente, gostaria de dizer que adorei o trabalho de vocês, certo? Do folclore, Bela, parabéns, tá certo? Rapaz, parece até uma apresentadora, mas vamos lá. O assunto de hoje, a gente vai sair um pouquinho de função, tá certo? Para estudar, até relembrar sobre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos irracionais. Ô Dioclésio, eu não estou muito lembrado sobre esses conjuntos desses números, sobre os números racionais e sobre os números irracionais. Veja só, os números racionais, minha gente, são qualquer número, ele tanto pode ser positivo, tá certo? Ou ele pode ser negativo, que a gente possa escrever ele na forma de fração. Então, qualquer número que a gente possa escrever ele na forma de fração, utilizando dois números inteiros, ele vai ser racional. Aí tem muita gente que está escutando isso e vai dizer, isso que o senhor disse, para mim parece ser grego, eu não entendo, tá certo? Então veja só, exemplo, o 2 ele é racional. Por que ele é racional? Porque eu posso pegar 4 e dividir por 2, vai dar 2. E 2 é um número racional, porque foi obtido pela divisão de dois números inteiros. O menos 3, ele é racional, porque se eu pegar menos 6 e dividir por 2, vai dar menos 3. E ele vai ser racional. O zero, ele vai ser racional, porque se eu pegar 0 e dividir para 5, vai dar 0. Então, divisão de número inteiro, divisão de número inteiro, divisão de número inteiro. Então, aqui, ó, eu tenho frações, certo? E quando eu faço essa divisão, a resposta vai ser um número racional. 1,5, olha aqui, ó. Se eu pegar 3 e dividir para 2, vai dar 1,5. Então, eu posso escrever 1,5 na forma de fração. Se eu posso escrever, quer dizer que 1,5 ele é inteiro, tá certo? 3 quartos ele já está na forma de fração, beleza? E 1,333333333 infinitamente. Então, isso daí a gente também aprendeu a transformar o número infinito que apresenta a parte periódica em fração. Isso a gente chama de fração geratriz. E como que é isso, professor? Como que é que a gente faz isso? A gente pega o número, ó, que se repete, que é o 3, e soma com que e junta, né? Vamos dizer que junta com o que está na frente dele, vai ficar 13. E retira o número que está na frente do 3, que é 1. 13 menos 1, 12. Dividido por quanto? Qual é o número que se repete? 3. 3 ele só tem um algarismo, então se ele tem um algarismo, eu coloco um 9 para ele. Então, ó, 12 sobre 9. Se eu quiser, eu posso simplificar, mas eu não vou simplificar. É a mesma coisa de 1,333, só que aqui está na forma de fração e aqui está na forma de número decimal. Aí, outra classe, por que o senhor explicou isso aqui tão rápido? A gente vem aprendendo isso desde o 8º ano, fração geratriz, tá certo? Então, qualquer número que a gente possa escrever no formato de fração, ele vai ser um número racional. Ô professor, e quando ele vai ser um número inteiro? Ele vai ser um número irracional, certo? Quando ele, certo? Não tem parte periódica. Tipo, ele é infinito, até esqueci de colocar aqui, ele é infinito e também não tem parte periódica. Exemplo disso, o π. O π aqui está representado por um símbolo, mas o π ele é 3,14, 15 e assim vai aumentando o número. Ele não se repete assim, 3,14, 14, 14, 14, não. Ele é 3,14, 15, 16, 27. Assim o número vai seguindo desordenado. Então ele não apresenta parte periódica. Então o π é um número irracional. Aqui outro exemplo, 1,24372. Não tem uma sequência tipo 222 ou 24, 24, 24 ou 243, 243. Não tem uma sequência lógica. Então, todo número que ele é infinito e não apresenta parte periódica, ele é racional.
Aqui outro exemplo de número racional. Um número quando eu não tenho a raiz exata dele. Tipo 5. Eu não tenho a raiz exata de 5. Então, se eu não tenho a raiz exata de 5, quer dizer que 5 ele é o quê? Irracional. Ah, professor, e a raiz quadrada de 6? A gente tem a raiz quadrada de 6? Não, então é irracional. A raiz quadrada de 9? A gente tem a raiz quadrada de 9? Tem. Então, raiz quadrada de 9 não é racional, porque a gente tem a resposta para ele. A raiz quadrada de 17 a gente não tem. Então, ele é irracional. Ah, e a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 a gente tem, que é 5. Então, é racional. Beleza? Tá certo? Então, o assunto de hoje é os números racionais e os números irracionais. Todos esses dois a gente já aprendeu. A gente já aprendeu o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais. Isso aqui é só uma revisãozinha. Por quê? A gente vai fazer conta agora com números racionais e números irracionais. E olha a continha que eu coloquei aqui, ó. Aí muita gente vê isso e se assusta, né? Mas não é caso de se assustar, é caso de parar e refletir um pouquinho. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver essa conta. Primeiro, a dificuldade é saber por onde a gente vai resolver. Eu não vou resolver por aqui, eu não vou resolver por aqui, eu vou começar a resolver por esse daqui de baixo. Então, eu vou repetir. 1 meio, o 2 quinto, menos 1 mais 2. E vou resolver essa soma de fração aqui. Olha, eu tenho uma soma de fração com denominador diferente. O MMC de 1 e 2 é 2. Então eu faço assim, 2 dividido para 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Eu venho aqui em cima e coloco 6. 2 dividido para 2, 1. E 1 vezes 1, 1. Venho aqui e coloco 1. Tá certo? Aí agora eu vou para o próximo passo. Eu vou repetir. 1 meio, o 2 quintos menos 1 mais 2. E aqui eu vou repetir, somar. 6 mais 1, 7 dividido para 2. Então aqui, ó, eu tenho uma divisão de fração. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir tudinho. E aqui eu vou repetir, a primeira fração é essa, a segunda fração é essa. Então é 2 vezes, toda vez que eu tenho divisão de fração, para a gente resolver isso, o que é que a gente faz? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Aí ficou assim, desse jeito. Aí aqui eu vou repetir 1 meio, o 2 quintos menos 1, e vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. E aqui embaixo tem 1, né? 1 vezes 7, 7. Aí ficou assim, desse jeito. Aí veja só. Aqui eu tenho uma fração e aqui eu tenho somas e subtrações de fração. Eu vou repetir a fração. E aqui eu vou tirar o MMC de 5, de 1 e de 7. O MMC de 5, 1 e 7 é 35. Tá certo? Aí eu vou fazer o quê? 35 dividido para 5. Dá 7. 7 vezes 2... 14. Menos 35 dividido para 1. 35. 35 vezes 1, 35. 35 dividido para 7. 5. 5 vezes 4, 20. Então aqui eu vou repetir 1 meio sobre. Aí agora veja só. Aqui, ó, eu tenho 14 e tenho 20. Certo? Mas só que aqui eu tenho que pagar uma dívida de 35. Então, se eu somar 14 com 20, vai dar 34. Se eu preciso pagar uma dívida que é 35, só falta R$1. Então, falta aqui R$1 para eu pagar a minha dívida sobre 35. Desculpa. Então, eu tenho uma divisão de fração aí, tá certo? Então, eu vou repetir novamente a primeira fração, como eu fiz aqui, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. 35 sobre 1. Não é isso? Aí veja só.
O 35 aqui, ó, é negativo, certo? Aí eu coloquei negativo. Então, 1 vezes 35 vai dar 35 negativo. E 2 vezes 1, 2. Então, a resposta deu o quê? Menos 35 sobre 2. Isso aí é um número racional, tá certo? Porque é uma fração. Isso aqui é um número inteiro, isso aqui é um número inteiro. Toda fração, toda divisão que é feita por dois números inteiros, o valor, a resposta vai ser um número racional, tá certo? Então, essa continha aqui, ó, minha gente, é a continha do terceiro quesito, certo? Da aplicação da gente. Então, eu coloquei página 154, as questões são 1, 2, porque eu pulei o 3, eu esqueci não, porque eu fiz aqui o 3 como exemplo para vocês. Vocês vão fazer o 4 e o 5, tá certo? Deixa eu pegar aqui o meu livro para ver se precisa explicar alguma coisa a vocês. Precisa sim, tá certo? Veja só. O primeiro quesito tem assim: identifique o conjunto a que pertence um número. Aí eu tenho assim, um número assim no primeiro quesito. X vezes y ao quadrado. Mas qual é o valor de x? Aí ele diz, ó, x é igual a 2 terços. E y é igual a 3. Aí o que é que tu vai fazer? Tu vai trocar x por 2 terços e y por 3. O y está ao quadrado, o 3 ficou ao quadrado. Aí vai resolver essa continha. Certo? Se der no formato de fração, é racional. Se der no formato de número inteiro, também é racional. Tá certo? É só resolver a conta. Olha, uma dica. Se eu estou pegando o número racional e multiplicando por outro número racional, a resposta vai ser um número que? Racional, tá certo? Então, identifica o conjunto. Ele pertence ao conjunto dos racionais. Agora você só precisa resolver essa conta. Terceiro, se x é igual a... Terceiro não, desculpa, segundo. 1.200.000 e y é igual a 0,00002. Ele quer saber o valor de x vezes y sobre 3. O que eu aconselho vocês a fazerem aí nesse caso? É você transformar esse número em notação científica, esse número em notação científica. A gente aprendeu isso no início do ano, tá certo? Professor, e como que é isso que eu estou meio esquecido? Eu vou ajudar vocês. 1.200.000. É isso? 1.200.000. O número para ficar em notação científica ele tem que ficar entre 1 e 9. Então, ó, a vírgula tem que parar aqui, ó. Então vai ficar 1,2. Então, para essa vírgula sair daqui e vir para aqui, vai dar uma casa, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1,2 vezes 10 elevado a 6. Tá certo? Agora, 0,0002. 0,00002. Então, novamente, esse número tem que ficar entre 1 e 9. Então, essa vírgula precisa ficar aqui, ó, para formar o número 2. Para essa vírgula sair daqui e vir para aqui, ela vai dar 1, 2, 3, 4, 5 casas. É isso, voltando. Então, ó, se a voltando ficou negativo. Então, o que que tu tem? X vezes Y. X vezes Y. Então, tu tem 1,2 vezes 10 elevado a 6 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5. Isso tudo dividido por 3. Aí, o que que tu vai fazer agora? Tu vai pegar esse número e multiplicar por esse. Então, 1,2 vezes 2, aí tu vai colocar a resposta aqui. Veja só, e essa potência de base 10 vezes essa potência de base 10. Então, multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base
e somos expoentes. Então, 6 mais menos 5 vai dar 1. Por que 1? Tu tem 6, mas está devendo 5. Quando tu paga, tu fica só devendo... Tu fica com 1, desculpa. Tu tem 6, mas está devendo 5. Quando tu paga, tu fica com 1. Isso aqui sobre 3. Então, na verdade, tu só vai fazer essa multiplicação. Essa vezes essa. 1,2 vezes 2. Esse é o segundo. O terceiro eu já fiz. O quarto, eu vou explicar o quarto para vocês. O quarto, minha gente, ele diz assim, olha, o valor de x é 0,05. Calcula o valor da expressão. Ele disse a expressão é essa aqui. 2x ao quadrado menos 3x sobre 0,5 menos 2x. Então, 0,05 ele é um número racional, certo? Porque ele é um número finito. Todo número finito que tem fim, ele é racional. Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai substituir x por 0,05. Então, vai ficar 2 vezes... Quem é x? 0,05 ao quadrado. Menos 3 vezes 0,05 dividido por 0,5 menos 2 vezes 0,05. Então, você vai resolver essa conta e vai me dizer a resposta. Tá certo? Professor, eu posso transformar esse 0,05 em fração para ficar mais fácil para mim? Pode. Então, 0,05 em fração é 5 sobre 100, que eu posso simplificar aqui, vai dar 20 avos. Então, você pode trocar aqui por 20 avos, mas vai ficar ao seu critério. Tá certo? Quinto, ele quer que eu assinale aí se é verdadeiro ou falso para cada letra, tá certo? Então, veja só, letra A. Letra A, 5 terços. Ele quer saber, ele diz assim, não é um número racional. Qualquer número que está escrito na forma de fração, ele é o quê? Racional, ele está dizendo que não é, então você já vai botar falso. Né? A letra B, menos 1 é um número racional, você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Aí a mesma coisa na letra C e a mesma coisa na letra D. Letra D, ele tem assim, 0,9999 infinitamente. Será que isso é um número? Ele pergunta aqui, é igual a 1? Para a gente saber se é igual a 1, a gente tem que transformar isso em fração. Então, pego aqui, ó, o número que se repete é 9. Isso junto com tudo que está na frente dele. Só que é 0. Aí vai ficar 9 mesmo. 9 menos 0, que é o que está na frente dele, vai dar 9. Dividido por quanto? Qual é o número que se repete? 9. O 9 só tem um algarismo. Não é isso? Então, quando tem um algarismo, eu coloco um 9. Se fosse tipo 19, 19, 19 é formado por dois algarismos. Eu ia colocar 9, 9. Se fosse 192, 192, 192, seria 3 algarismos. 1, 9 e 2. Então, eu ia colocar 3 9s embaixo. Já que é um número que só se repete, só é um 9, o 9 é formado por um único algarismo, eu coloco um 9. 9 dividido para 9 é 1. Então, minha gente, 0,9999999 infinitamente é igual a 1. Isso é verdadeiro. Já dei 2 respostas aí na questão, tá certo? Mas qualquer coisa vocês falam comigo. E até a próxima aula.